Porque Abril Marrom é o abril que cuida dos nossos olhos. São os alertas, são os cuidados que vocês, oftalmologistas, têm quando o paciente vai no consultório e recebem a orientação pessoalmente. Exato. Mas hoje nós estamos falando com um monte de pessoas e o alerta vai ser geral. Bem-vindo, viu, doutor Leôncio? Obrigado, Rita, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Século XXI, no Mulher.com. Qual é a saúde? Quando a gente fala saúde ocular, parece tão amplo, né? Mas quais são as principais doenças que, inclusive, esse Abril Marrom traz na campanha os alertas? Rita, 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. Então, a visão é um dos mais importantes sentidos que nós temos. Então, é muito importante nós preservarmos, cuidarmos e estarmos alerta com malefícios que a gente pode ter no dia a dia que vai nos fazer privar ou perder ou desgastar a nossa visão, né? Então, vamos falar primeiramente da catarata. A catarata atinge um grande número de pessoas. É a maior causa de cegueira reversível no mundo. Então, por quê? Porque você opera a catarata e você tem uma restauração da visão, se a sua retina, seu olho, se tudo estiver bem, o fundo do olho e a córnea. Porque o que é a catarata? A catarata ela fica atrás do colorido do olho, atrás da íris. É uma lentezinha que vai opacificando com o tempo, por denaturação de proteínas, por agentes oxidantes. E nós temos fatores que levam a ter mais catarata, como a radiação ultravioleta, a radiação solar, aumenta em 60% as chances de você ter catarata. Nós temos catarata traumática, né? Nós temos muitos problemas hoje de pessoas que não usam o EPI, o equipamento de proteção individual, no seu dia a dia. Nós temos queimaduras oculares que podem levar também a uma catarata traumática. Mas a mais comum é a catarata relacionada à idade, que é a catarata senil. Ela pode ser nuclear, subcapsular, posterior, tem vários tipos que nós classificamos a catarata. Mas ela vem com a idade. Mas vem com a idade e todas traz aquele embaço, tira a visão de contraste, deixa o seu dia a dia mais difícil. Por isso que as pessoas que têm catarata, às vezes elas têm 70% mais de chances de uma queda, de dificuldade. Grande parte das pessoas que não conseguem renovar a CNH é por catarata. E hoje a carteira de habilitação, a falta de dirigibilidade mexe muito no nosso direito de ir e vir, dificulta muito as nossas atividades, né? Cria dependência. Então, sem dúvida, a qualidade e a quantidade de visão estão intimamente ligadas à qualidade de vida. Nós temos a participação de uma amiga aqui do programa Mulher.com, ela está conosco todo dia, ela é da cidade de Rolândia, no Paraná, Juliana Ju, e ela pergunta para o senhor assim: o que provoca o terçol e qual o tratamento? O terçol também é chamado de ordeulo ou de viuvinha, né? Aquela bolinha que às vezes aparece. São glândulas que nós temos distribuídas nas pálpebras que acabam sendo obstruídas por uma infecção, geralmente a glândula de Meibômio, e leva ao terçol. E o tratamento aí vai desde algo assim caseiro, como uma compressa, até colírios, pomadas com antibióticos. E quando ele se cronifica muito, que você trata tirando da fase aguda, ele transforma-se muitas vezes numa reação inflamatória crônica, que é o calásio, e aí muitas vezes você precisa fazer uma punçãozinha, um procedimento cirúrgico. Mas é simples. Mas é simples. Que outras doenças, doutor, podem afetar o nosso olho? Então nós temos a catarata, nós temos também o glaucoma, né? O glaucoma é a maior causa de cegueira, até mesmo nos países desenvolvidos, onde existem programas, protocolos de prevenção em oftalmologia. Mesmo assim, o glaucoma, às vezes, ele rouba sorrateiramente a visão
do paciente, porque começa por uma hipertensão ocular, a pressão do olho é sempre medida na consulta, no consultório oftalmológico, e muitas vezes é ali que o oftalmologista vai fazer o diagnóstico do glaucoma. Porque o glaucoma não dá muito, se não for o glaucoma agudo, que é mais raro, o glaucoma crônico simples, ele dá às vezes uma visãozinha no final da tarde de um arco-íris, turva um pouquinho a visão, mas são sinais, sintomas muito leves. O diabetes também pode causar o glaucoma? O diabetes, numa fase mais avançada, leva a um glaucoma neovascular, né? E isso pode também complicar muito o quadro ocular. Mas já a fisiopatologia do glaucoma neovascular é diferente, porque o glaucoma precisa ter hipertensão ocular, ou seja, pressão ocular alta, que não tem nada a ver com a pressão ocular, a arterial, desculpa, é só a hipertensão ocular, a lesão no nervo óptico, na papila, que o oftalmologista, na hora de fazer o mapeamento, fazer a fundoscopia, vai observar, e também uma alteração no campo visual, porque o glaucoma, numa fase avançada, leva você a enxergar de uma maneira tubular, como se estivesse vendo pelo olho mágico, aquele instalado nas portas ali dos apartamentos. Quer dizer, você muitas vezes não vê muito a periferia e concentra só de uma maneira tubular a sua visão. Então, realmente é uma doença que pode levar a uma restrição muito grande, e 51% dos casos que a gente diagnostica do glaucoma, muitas vezes no consultório, já está avançado. E não é raro eu dar a prescrição, explicar, dou até a amostra do colírio e a pessoa não leva a sério. Quando volta já tem um caso de perda de visão muito importante. E no glaucoma, o que você perdeu de visão, ao contrário da catarata, você não recupera. Então, é muito importante. E existem muitos casos, como são doenças da terceira idade, que você associa catarata e glaucoma. Daí, o resultado da cirurgia de catarata não é tão bom como quem só tem a catarata. E o diabetes, nós estamos vivendo um boom, né? Eu acho que também nós vamos ter muitos casos de diabetes no futuro, e o diabetes ele vai causando alterações na retina por falta de oxigênio, muitas vezes formam-se neovasos que levam a sangramentos intraoculares, formação de membranas, reações cicatriciais, inflamatórias, tudo isso contribui que você precisa fazer um segmento junto com o endócrino e o oftalmologista para ver como que está a visão, como é que está o controle da glicemia, porque você muitas vezes tem que fazer laser. Hoje tem as injeções intraoculares de antiangiogênicos. Então, é fato que eu tenho 36 anos de vivência oftalmológica. No começo da minha carreira, eu via diabéticos juvenis, por exemplo, que chegavam ali aos 25 anos, 22 anos, já cegos no meu consultório, e a gente nada podia fazer. Hoje, como melhorou o tratamento, o segmento, não é só a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, temos a hemoglobina glicada ou glicosilada, que o segmento do diabético ficou melhor, o tratamento do diabético foi melhor. Então, nós temos visto que pacientes diabéticos chegam ao nosso consultório hoje, às vezes com uma retinopatia, mas não tão grave como a que a gente via anteriormente. E também acaba levando, muitas vezes por esses sangramentos, a todos esses distúrbios, também a catarata. Então, você veja que a catarata, ela está sempre presente na vida da pessoa, quando ela tem um aumento da sobrevida, assim. Doutor, quando o senhor falou em catarata, que é a senil, que é normal do envelhecimento, mas nem todas as pessoas estão propensas a ter? Ou todos vão passar por isso? Eu digo que catarata, quem viver, terá. Às vezes eu tenho alguns pacientes que falam assim, puxa, minha avó não tem catarata, ela tem 90 anos e ela costura, ela enfia linha na agulha sem óculos. Isso não é normal, porque após os 40 anos de idade nós ficamos com presbiopia. O que acontece a catarata? Muitas vezes ela causa uma miopia
na pessoa, principalmente as cataratas nucleares, e a pessoa fica enxergando de perto, mas de longe ela não enxerga. Então, há uma inversão, né? Tanto que o inglês fala muito que é uma segunda visão, porque é como se a natureza fosse sábia. Como você deambula menos, então ela traz seu mundo mais perto para você enxergar. Mais longe você não enxerga. Então, a catarata, ela tem múltiplos fatores de aparecimento na nossa vida. E qual é a regularidade? Porque aqui nós estamos falando de algumas doenças que agora no Abril Marrom ficam mais evidentes, porque estão nos meios de comunicação, existe sempre aquele alerta, que é a proposta de cada uma das campanhas, seja ela qual for a cor ou qual o propósito. Mas é importante que as pessoas tenham uma regularidade. Ah, mas eu não tenho problema nenhum na vista, eu enxergo bem de longe, de perto, não coça, não tem problema nenhum, então eu não preciso ir ao oftalmo. Não é bem assim, o bom é que, porque o senhor os oftalmos fazem o exame de fundo de olho, ajuda a identificar até outras doenças, não é, doutor? 75% das doenças que levam à cegueira ou à deficiência visual, no Brasil nós temos em torno de 1,5 milhão de deficientes visuais, né? No mundo, acho que nós temos 95 milhões de deficientes visuais. 75% das doenças desses casos poderiam ser evitados com a visita ao oftalmologista. Por quê? Você tem que prevenir. Então, tem muitas doenças que você tem que prevenir. O alto míope, por exemplo, ele está mais propenso a ter problemas de descolamento da retina. Então, você tem que fazer a prevenção da periferia, examinar o fundo do olho. Então, é fundamental. Todos dizem, né, que os olhos são o espelho da alma e também da saúde. Porque através do fundo do olho, nós podemos ter ideia como é que está a pressão arterial, se está afetando a retina, o diabetes, até tumores oculares. Então, tem uma série de doenças, de comorbidades que faz importante o segmento com o oftalmologista. Por isso é muito importante a visita ao oftalmologista. Não é Pelo menos anual? Se a pessoa tiver, se tiver comorbidade, anual. Agora, se ela tiver boa saúde, apenas para trocar o óculos, cada ano e meio, 2 anos, eu acho que está de bom tamanho. Perfeito. Doutor, dentre as doenças que atingem o nosso olho, que podem acometer qualquer indivíduo, tem alguma que nós deixamos de falar para a gente fazer o fechamento do nosso tema de hoje? Olha, faltou um pouco a degeneração macular, né? Que acaba ocorrendo também na terceira idade, que o idoso pode perder a visão central, ele vê uma bola preta e isso traz uma restrição da visão muito grande. Então, nós temos que ver se tem casos na família, saber se a degeneração macular é úmida ou seca. Tem uma série de atividades e medicamentos, às vezes alguns polivitamínicos, que a gente pode corroborar para evitar que chegue a um caso avançado. E temos nos jovens, que eu acho que o pessoal não fala muito, é no ceratocone, que tanto afeta o jovem, que é um astigmatismo, é a córnea ficar mais abaulada, tudo. Mas o ceratocone ele tem um mês exclusivo, que é o junho violeta, que é o alerta para o ceratocone. Então, o senhor vai voltar para a gente falar sobre esse tema. Doutora, eu quero agradecer sua participação. Obrigada por estar conosco, fazendo esse alerta sobre a saúde ocular, principalmente neste mês de abril, né, que é o Abril Marrom, mas independente de junho, ou seja, qual for a cor, o senhor está sempre convidado a cuidar da nossa saúde, marcando presença aqui no programa Mulher.com. Muito obrigado, Rita. Viremos sim. Pode falar. Não, quando convidados, viremos. Sim, viremos. Olha aí, então nós estamos aqui conversando com o doutor Leôncio Queiroz, que é oftalmologista, e quando você tiver dúvidas a respeito disso, você vai mandando a nossa pergunta, a gente junta e aí, com a presença dele aqui, a gente faz a sua pergunta e ajuda sempre a alertar outras pessoas. Isso é que é legal. Uma pergunta nunca é boba. Ao contrário, ela pode parecer simples, mas ela esclarece
um monte de outras coisas para muito mais pessoas. Obrigada por estar comigo e nós agradecemos a você que acompanhou o programa Mulher.com. Hoje nós tivemos aí muitas informações, muita coisa boa. Agradecemos também a presença do Dr. Leôncio aqui conosco e agradecemos você que prestigia o programa Mulher.com, prestigia a TV Século XXI. Obrigada por você estar conosco. Então, amanhã, terça-feira, é dia de Receitas do Coração. E você já sabe, toda terça-feira o chefe estará aqui conosco, justamente para fazer a sua receita. Se você ainda não mandou sua receita, amanhã eu vou dar todas as dicas para ter a sua receita aqui no programa Mulher.com. A gente vai embora, mas amanhã estamos de volta às 3h30 da tarde. Fique com o Brasil Cristão Criança.